Aleluia! Mais uma terça-feira juntos, declarando agora João 17. A cada semana nós estamos num capítulo de João e agora em João 17 temos a oração sacerdotal de Jesus. Irmãos, que bênção nós podemos desfrutar de palavras vivas. Hoje é dia 28 de abril, nós estamos no final aí desse mês, já vai ter vigília essa semana. Tem novidade do Senhor, porque o Senhor é novo em todo tempo, nos renova em todo tempo e nos ensina e nos mostra que nós não estamos ligados àquilo que é temporal, mas que nós somos eternos, e isso é a palavra de Deus em nós. Declarar João 17 é declarar a eternidade. O Senhor faz uma oração tão maravilhosa e Ele ora não só por aqueles que estão ali, mas por aqueles que iriam conhecer o Seu nome, nós, os que viriam. Então o Senhor nos cobre com toda a Sua intercessão, e João 17 é mesmo um capítulo muito especial do Evangelho de João, que é um evangelho também muito especial. A palavra inteira é maravilhosa, mas desfruta especificamente de João. Aonde você estiver, pegue a palavra do Senhor, leia, desfruta dessas verdades espirituais, busca, encontra, peça e receba, em nome de Jesus. Bate aí nessa porta, a porta vai se abrir, porque isso é o versículo dos buscadores. Quando nós somos buscadores, não existe nada que nos impeça de encontrar o nosso Senhor. Amém? E não importa, né? Eu encontrei uma amiga essa semana que eu não via há muitos anos. Ela falou: olha, em que igreja você está indo? Ai, aleluia, que eu faço parte do corpo de Cristo em todo lugar. Eu não pertenço a uma placa, eu não pertenço a uma organização, eu pertenço ao corpo. Nós pertencemos ao corpo. E ela fez essa pergunta e fez uma segunda pergunta: aonde você vai? Eles falam da eternidade? Porque minha busca agora é essa, ela falou. Porque por muito tempo nós ficamos num sistema que nos doutrina a buscar uma prosperidade passageira, né? O nosso agora, resolver isso, resolver aquilo. E na verdade nós não queremos resolver nada, nós queremos Cristo, que é a nossa resolução vital. Temos o Senhor. E eu disse sim, nós só falamos disso, nós só buscamos isso, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós buscamos esse reino em primeiro lugar. E amém por isso. E essa semana, irmãos, nós estamos na unidade sacerdotal. É a semana da unidade sacerdotal no acesso pleno aos santificados pela verdade da glória transmitida. Porque essa oração de Jesus, de João 17, ele fala sobre isso, sobre sermos santificados na palavra. A palavra te santifica. Essa é a nossa verdade. Ela nos dá um acesso, meu Deus, um acesso eterno. Temos uma glória transmitida. Que o Senhor Jesus nos dê entendimento no nosso espírito do que cada palavra produz, do que a Bíblia é em nós, dessa verdade que é o Senhor em nós. Então nós temos nessa terça-feira de conexão interferente. Eu amo esse título, eu amo essa revelação, eu amo essa direção, porque é uma conexão interferente, é uma conexão que interfere, que muda, que transforma, que não é indiferente. Essa foi a conexão com essa pessoa que eu encontrei, né? A gente buscando as mesmas coisas, depois de tanto tempo, nos encontramos no evangelho simples, né? Na realidade desse Deus maravilhoso, desfrutável, único, unicamente desejado e desejável. Então temos hoje, terça-feira, o acesso pleno à dimensão protegida, que mesmo em ambiente hostil, ativa a verdade de que o maior está em nós. Então eu tenho um acesso pleno a uma dimensão protegida. Irmãos, quando o Senhor Jesus estava num corpo carnal, é uma dimensão natural. Quando nós estamos numa dimensão protegida, porque não pertencemos a isso. Mas ele fala em João 17, né? Que em todo tempo ele guardou aqueles que eram seus. E agora nós teremos e temos hoje o Consolador que nos guarda. Então essa dimensão, esse acesso a uma dimensão protegida, é que nós não estamos na vulnerabilidade de um corpo, de uma situação natural, material, mas uma dimensão espiritual. Essa é que de fato nós pertencemos. E então essa é a verdade, e aqui nos ativa, né? Independente se eu vivo num ambiente hostil, eu tenho a ativação de uma verdade. Maior é aquele que habita em mim. Em todo ambiente hostil, alguém quer te diminuir, não é assim? As pessoas gostam de diminuir alguém para elas se sentirem maiores.
Mas quando você entende que não é que você é maior do que alguém, mas que o maior de todos habita em você, maior é aquele que habita em mim. Então você está definido que nesse ambiente mesquinho, hostil, tem algo grande, maravilhoso se manifestando. É o Senhor em você, é aquele que mora em você. Eu não estou preocupada, eu não vou me preocupar sobre o lugar onde eu estou morando. Mas eu vou ser o lugar que o Senhor habita, independente do lugar que eu esteja. Então nós temos aqui em João 17, quero ler com vocês, 17:15 diz: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. O que queremos sempre quando a nossa situação não é bênção aos nossos olhos, quando a nossa situação é um ambiente hostil, é algo que eu não quero viver, que eu não escolhi viver e que eu jamais escolheria. O que nós queremos? Sair desse ambiente. A fuga sempre é uma decisão pronta, né, do nosso homem caído. Mas o que nós temos aqui na oração de Jesus, eu não estou te pedindo para tirar eles do mundo, mas para que os guarde do mal. Ser santificado pela palavra é estar guardado. Ser guardado do mal é estar numa dimensão protegida. E nós estamos nessa dimensão, protegidos, guardados. Eu não vou falar, Senhor, não deixa eu passar por isso. Senhor, não deixa isso acontecer comigo. Não, Senhor, me guarda de todo mal quando isso me acontecer. Porque quando eu andar no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Porque quando a situação vier, né, de uma forma que eu não posso controlar, graças ao Senhor que eu não posso controlar, mas eu sou controlado pelo Senhor, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então o Senhor deixa muito claro aqui, isso nos dá acesso. O Senhor não vai impedir que você passe pelo vale da sombra da morte. Ele vai estar com você no vale. Ele vai te ensinar a desfrutar de uma paz no vale, porque esse ambiente de proteção, essa dimensão é um lugar chamado descanso. É um lugar onde o Senhor te conduz e aonde Ele te apacenta nesse lugar. E Ele te dá descanso e te dá paz, não importa as confusões e as situações, é o Senhor. Esses dias eu precisava resolver uma situação. E aí eu recebi uma visita e uma amiga minha falou, vamos na praia. E a minha mente quis pensar assim, não, na praia agora, eu preciso resolver isso aqui. E eu pensei assim, o quanto eu me esforço, e o quanto eu quero passar o meu dia me debatendo em achar uma solução para isso ou para aquilo. Será que é isso que o Senhor tem para mim, né? Não, eu quero descansar no Senhor, porque por mais que eu me esforce, isso não vai mudar. O Senhor é que manda a provisão, é o Senhor que define todas as coisas. Eu disse, não, eu vou contigo na praia. E a gente estava lá desfrutando de um cenário que Deus criou, nos alegrando, falando das coisas do Senhor, compartilhando testemunhos e palavras. De repente, eu recebo uma mensagem, assim, provisionada dos céus. E eu falo, Senhor, é o Senhor mesmo. E aí eu posso compartilhar naquela mesma hora tudo isso, porque há um descanso em confiar. Há uma certeza de que quem faz todas as coisas é o Senhor. E não é sobre um desleixo da nossa parte, é um descanso da parte de Deus. Não é um descaso meu, é saber que Deus cuida do meu caso e que tudo está diante dele, porque a nossa condição é de buscador. E quando nós somos buscadores com verdade, com intensidade, com essa realidade, você vai encontrar o que você está buscando. Aleluia, despertadores e glória a Deus. Irmãos, em segundo lugar, nós vencemos aqui, eu quero ler o texto que está em 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Os falsos profetas que trazem palavras mentirosas, ele diz aqui, vocês são de Deus. Quem é de Deus vence aquilo que é falso, porque o nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro. Eu tenho esse Deus que é real, porque aquele que está em mim é muito maior. Aquele que está em mim é maior do que a mesquinharia desse mundo, do que a mentira desse mundo. Nós temos essa realidade. Então nós temos vitória contra aquilo que é falso, contra aquilo que é proferido
A religião é mesmo um falso profeta e religiosamente condiciona as pessoas. E por quantos anos ficamos condicionados, né? A falsas profecias, a um condicionamento de ambiente, de doutrina, de regras. Quando o nosso Deus é a liberdade, mas maior é aquele que está em nós. E porque Ele é maior, Ele expande em nós e explode toda a estrutura que quer te condicionar. Transborda, avança, rompe. Glória a Deus, porque rompe com qualquer tipo de formato. Então nós temos aqui, irmãos, a certeza de que maior é aquele que está em mim. Vai romper com as estruturas religiosas nos ambientes, vai romper com mentiras, vai romper com aquilo que se levanta em falsidade, vai romper. E não sou eu que vou me justificar, não sou eu que vou explicar alguma coisa, ou que vou provar alguma coisa, porque é o próprio Deus que testifica de nós. Deixa o Senhor testificar da tua vida, deixa a glória dele se manifestar em você. Nós temos um acesso maravilhoso a essa dimensão protegida. Eu não preciso sair dessa dimensão para interagir a meu favor. Eu já estou nessa dimensão vivendo o favor de Deus e todas as coisas do Senhor, todas as coisas que vão acontecer, as circunstâncias, é o próprio Deus se colocando como único, suficiente na nossa vida. É o próprio Deus criando em nós uma necessidade de um único Deus, de buscá-lo. Toda circunstância que se apresenta na tua vida, ela vem com o propósito de despertar tua sede no Senhor. Ai, tô passando por essa luta. Ai, meu Deus, me livra disso. Me arranca disso, Senhor. Não me arranca de nada, Senhor. Desperta a sede da verdadeira fonte. Alinha e ajusta mesmo o propósito que eu carrego. Me alinha, me ajusta com esse propósito. Me tira da distração. Rompe com o piloto automático que eu acionei. Eu quero ativar o meu espírito. Eu quero estar ativado nessa verdade de quem habita em mim. Então, em qualquer lugar que você entrar, há algo maior que mora em você. Não tem o que fala, a inveja que se levanta, a situação que for, a maldade desse mundo. Irmãos, nada disso. O maior é o que habita em nós. E você vai entender que o Senhor vai criando dentro de você uma necessidade de buscá-lo cada vez mais. Graças ao Senhor por isso. Porque isso é privilégio. O que você tem feito do teu dia? Você está se debatendo para encontrar uma solução para os teus problemas? Ou você já entendeu que você não tem problemas e não precisa buscar solução nenhuma? Você tem o Senhor e fluindo no Senhor, todas as coisas vão encontrando caminho, encaixe e testemunho. Em nome de Jesus. Em último lugar, nós temos uma certeza. Olha que texto maravilhoso. 1 João 5, 18, a partir da segunda parte até o 19, diz: porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Somos de Deus, o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós pertencemos a uma vida. Você pertence ao Senhor, pertencimento, você reconhece a voz do teu pastor, você sabe de qual rebanho você faz parte, qual é a tua história. E aqui nós temos, irmãos, a certeza de que o maligno não me toca. Ele não toca. Nós temos um Deus amplamente supridor. E aqui, irmãos, quando fala guardar-se a si mesmo, eu estou guardado, incontaminado. Eu me guardo das coisas desse mundo, porque o Senhor me santifica. Eu já estou separado, mas eu posso exercer sim a minha escolha, a minha decisão de estar no Senhor, de buscar o Senhor. Eu não quero nada além do Senhor, somente o Senhor. Então eu me guardo incontaminado das coisas do mundo. E quando eu falo isso, não é de uma forma religiosa, né? Ah, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Ah, Jesus não gosta. Não, é sobre você entender o que faz parte do testemunho que você carrega, o que faz parte daquilo que eu preciso manifestar. E estar incontaminado é nesse posicionamento daquilo que eu não quero me sujar, das coisas que não fazem parte do que o Senhor deseja para a minha vida. Então nós temos uma resposta de ativação, de quem tem esse espírito ativado em todo ambiente. O ambiente que o Senhor te colocou é para uma interferência, te conectou com pessoas para interferência. Olha quantos ambientes que nós estamos e nós percebemos um desprezo, né? Você está lá entregando a tua oferta, a tua vida, o teu derramar. Mas tem sempre uma ação de desprezo. O inimigo não suporta a oferta. Mas ele suportando ou não, a oferta é um transbordar.
é a certeza de que maior é aquele que habita em mim. Então existe uma força efetiva nos lugares que nós estamos, pela oferta que carregamos, pelo posicionamento que temos, a posição que ocupamos. Em todo lugar, você não está ali por acaso, à toa, de repente, foi ocasionalmente. Não, você está ali por uma direção do ser, por uma determinação celestial, por uma agenda que vem do alto. Então, ainda que o pior, ele queira, o ambiente hostil, as situações, elas querem despertar o pior de você, elas vão despertar o melhor que você tem, que é o próprio Cristo. Vai despertar a tua vida, vai despertar a tua busca, vai despertar a tua voz, vai despertar a tua resposta a esse ambiente, uma ativação espiritual. Nós estamos então nessa semana dessa unidade sacerdotal. Estamos nessa semana entendendo e buscando essa coinerência, Pai, Filho e Espírito, buscando nesse Deus triuno toda a fonte de vida que nós temos. Eu vou viver nessa dimensão, que é o meu espírito, interagindo com aquilo que eu acredito. Você não vai se contaminar. Moisés, quando ele tem uma experiência com o Senhor, ele recebe os mandamentos, uma experiência viva e rica, muito marcante no seu chamado. Quando ele desce do monte, ele ouve um barulho, ele acha que de repente é uma guerra, alguma coisa, na verdade é uma festa que está acontecendo. Ele se depara com um povo totalmente corrompido. Fizeram um bezerro de ouro, estavam lá declarando idolatria e toda barbaridade. Ele ficou tão irado porque ele estava em outro ambiente. Ele se depara com esse ambiente. E é assim, irmãos. E você vê coisas que você fala, meu Deus, é tão discrepante, tão longe daquilo que você crê, daquilo que você recebe, daquilo que você busca, mas o Senhor quer trazer uma conexão interferente. Porque você é buscador, você vai trazer as coisas que são reais, você não vai se contaminar com elas, você vai trazer limpeza sobre a contaminação. É em nome de Jesus. O Senhor, Ele te separou para Ele mesmo. Ele te separou para a obra dele. Ele te separou, Ele te escolheu. Você pertence ao Senhor. E isso é a nossa alegria. Que o Senhor te escolheu e tem algo para realizar. Qual é a coisa no mundo inteiro que pode ser melhor do que estar com o Senhor, do que viver com o Senhor, do que ler a sua palavra, do que ouvir a voz de Deus? Não tem nada, irmãos, de tudo que você pode comprar, possuir, nada, não existe. E falando com essa amiga, isso me despertou tanto, porque além de ter sido um reencontro maravilhoso, ela disse assim, eu não quero mais saber de nada, não quero mais saber se eu posso ter dinheiro, não posso, se eu vou ficar rica, se eu não vou, se eu vou prosperar, eu não quero. Eu comprei uma casinha no monte, assim, num lugar alto, de frente para o mar. Comprei, que tem uma área de pescadores, aqui perto de onde eu moro. E ela está nessa vila de pescadores, que é uma região um pouquinho mais alta. Ela falou que a casa é de frente para o mar, que é uma casa simples, e ela quer viver essa simplicidade, ela quer só o Senhor. Eu só quero vir de eternidade, ela falou assim. Eu não quero a possibilidade de ficar rico ou não. Ela tem sim, ela é empreendedora, tem um negócio dela, mas ela falou, isso não é mais o meu foco, eu não estou mais nessa busca. Eu quero saber do Senhor, eu quero buscar o Senhor. E isso me alegrou demais, porque é isso que nós estamos falando, é sobre isso que nós estamos declarando todos os dias, orando e profetizando sobre a eternidade hoje, agora, desfrutar do Senhor hoje, agora, viver essas palavras, não porque eu me sinto separado e eu sou melhor do que alguém, eu sou mais crente do que alguém. Não existe essa condição. Tanto eu quanto você precisamos diariamente buscar o Senhor. E se diariamente nós não buscarmos, nós enfraquecemos. Ninguém tem superpoder disso. Somos todos carentes, dependentes da glória de Deus diariamente para a eternidade. Então isso é maravilhoso. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Você pode ter 30 anos, de conversão, que você conheceu o Senhor, alguém que acabou de chegar há 3 dias, 3 meses, somos todos iguais. Eu amo esse mover de unidade, de realidade e sem hierarquia para validações naturais do nosso ego, mas com a certeza que maior é aquele que habita em nós. Pertencemos ao mesmo corpo. Irmãos, glória a Deus. Deixa mesmo a palavra do Senhor
te ativar nesse dia, trazer essa ativação poderosa. Estou aqui ministrando, tem um barulho, é o despertador que toca, é o cachorro que está irritado, o ambiente é hostil. O ambiente começa a ficar enfurecido com uma voz de realidade, com uma voz que não vai se abalar com a interferência. Poderia agora desligar aqui a live e falar, vou gravar mais tarde, quando não tiver som, não tiver barulho nenhum. Mas vai acontecer alguma coisa, porque não é sobre a hora que eu escolhi, o momento que eu vou gravar, é porque há uma guerra espiritual se levantando quando você ordena ao ambiente, quando você ordena e declara quem é o maior. Maior é aquele que habita em mim, maior é o Deus que habita na tua vida, aquele que está guardando os teus filhos, é aquele que guarda a tua casa, é aquele que te colocou numa dimensão protegida. Você está nessa dimensão em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe muito nesse dia. Se você tem no teu coração o desejo de ofertar, de abençoar, isso é maravilhoso. Você pode entregar a tua oferta na nossa chave Pix, igrejavinhedo@gmail.com. Deus te abençoe, feliz terça-feira, muita soberania na tua vida, abril poderoso, gratidão por aquilo que termina e muita alegria porque o novo sempre está por vir. Shalom. Senhor Jesus, aleluia, oramos nessa terça-feira por conexões verdadeiras, conexões interferentes, Senhor Jesus. Se pudermos reconhecer uma pessoa almática, não será difícil reconhecer uma pessoa espiritual. Uma vez que uma pessoa almática vive pela mente, emoção ou vontade, uma pessoa espiritual deve ser alguém que não vive por meio dessas faculdades. Como a pessoa almática vive pela alma e não pelo espírito, a pessoa espiritual deve viver no espírito e não na alma. Embora as pessoas espirituais também tenham alma, e embora a mente, emoção e vontade na alma delas possam ser forte e mais abundante do que as pessoas almáticas em geral, elas, contudo, não vivem por meio desses órgãos da alma, nem vivem neles. Elas vivem pelo Espírito e no Espírito e permitem que Ele seja o Senhor, a fonte de todas as suas emoções e comportamentos. O Espírito, nelas tem a preeminência. Ele é a fonte do seu comportamento, o ponto de partida da sua ação. A alma nelas está em posição de submissão. Embora a mente, emoção e vontade em sua alma também funcionem, as três estão sujeitas ao governo do Espírito e são dirigidas por ele. Embora usem a sua mente, emoção ou vontade, elas sempre seguem a sensação do Espírito ao usar esses órgãos da alma. Elas não são como pessoas almáticas que deixam a alma governar todas as coisas e permitem que a mente, a emoção, a vontade da alma estejam à frente para liderar e funcionar. Elas negam a preeminência da alma, recusam a liderança da mente, da emoção ou da vontade. Assim, elas permitem que o Espírito tenha o senhorio. Permitem que o Espírito dirija todo o seu ser, para que sigam a sensação do Espírito. Sempre seguimos desta forma, Senhor, porque sempre encontram algo. Elas não usam primeiramente a sua mente, emoção ou vontade. Elas usam a alma para contatar e lidar com isso. Antes, elas usam primeiramente o seu espírito para tocar e sentir, buscando primeiro no espírito o sentimento do Senhor a esse respeito. Após terem tocado o sentimento do Senhor em seu espírito, elas usam a mente para entender esse sentimento no espírito, a emoção para expressá-lo, a vontade para realizá-lo. Embora os órgãos da alma, elas não são almáticas, vivem pela vida da alma, elas são espirituais, vivendo pela vida do espírito, sendo a alma apenas um órgão para o seu uso. Vemos, Senhor, oramos, porque o homem caído, por estar morto no espírito,
somente pode viver pela alma, mas nós que somos salvos e temos o Espírito vivificado, podemos viver pelo Espírito. Além disso, Deus nos salva para que possamos, o Senhor nos salva para que possamos voltar ao Espírito e viver nele. A queda do homem fez com que ele caísse do Espírito para a alma, de maneira que o homem não vive mais pelo Espírito, mas pela alma. A salvação do Senhor salva o homem da alma para o Espírito, para que ele não viva pela alma, mas pelo Espírito. Contudo, muitos salvos ainda não vivem assim. Alguns permanecem na alma e vivem por meio dela, porque não conhecem a diferença entre o Espírito e a alma, nem os assuntos que isso envolve. Além disso, eles não sabem que o Senhor deseja que eles sejam salvos da alma e vivam no Espírito. Embora haja alguns que sabem que o Espírito vivificado, ele é diferente da alma, o Senhor deseja, por meio da alma, o Senhor deseja que eles vivam pelo Espírito e continuam na alma, vivendo por meio da alma. Isso ocorre porque eles estão acostumados a viver pela alma e não pelo Espírito, porque eles não consideram viver no Espírito algo importante. Aqueles que não conhecem a diferença entre o Espírito e a alma não sabem que o Senhor deseja que eles sejam libertados da alma e vivam. Esse viver no Espírito, viver na mente, na emoção e na vontade, é adequado quando é adequado e necessário. E o que se tão somente forem cuidadosos, não cometerem erros, contudo, estará bem com eles. Mas eles não sabem para que os cristãos, isso é muito pobre para os cristãos, viver na alma. Por isso oramos por viver no Espírito, ver aquilo que vem do alto, dos mais altos céus. O Senhor não pretende nos libertar meramente das falhas para um estado de perfeição. Ele quer nos libertar ainda mais da alma para o Espírito. Ele deseja que vivamos não apenas uma vida irrepreensível, mas que vivamos uma vida espiritual, uma vida espiritualmente irrepreensível. Ele quer que vivamos uma vida irrepreensível não por meio da alma, mas por meio do Espírito. Contudo, por causa da ignorância de muitos cristãos que ainda vivem por meio da alma, eles esforçam por ser irrepreensíveis por meio de sua vida almática. Embora seu espírito já tenha sido vivificado, eles não sabem que deveriam usá-lo para viver por meio dele. Aleluia, Senhor. Oramos nessa terça-feira por essas conexões, por conexões interferentes, Senhor Deus, para que vivamos, sim, pelo Espírito e não pela alma, e não de forma almática. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O
O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez
fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebra com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. ¡Aleluya! Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en
paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Aleluya. Pa 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 la la la. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Shalom shalom, Yerushalayim Yishlayu Ochabayik. Shalom shalom.